Boa noite a todas as irmãs, Serva em Ação, nosso 83º encontro. Graças a Deus que nós já estamos bem nesse encontro. Eu quero agradecer desde já a nossa amada irmã Valéria Baroa, que está lá em Campo Grande e nos deu essa alegria de estar com a gente hoje. E eu dou graças a Deus por isso, porque o assunto que ela vai nos trazer é tudo. E baseado nisso, me veio essa passagem em mente, que ele diz: A minha graça é suficiente para vocês, pois o meu poder se aperfeiçoará na fraqueza. O Senhor é conosco. Às vezes a gente pensa que a fortuna, o alimento, é o que é suficiente para nós, mas ele diz: não, minha graça te basta. E a Valéria vai nos trazer assuntos maravilhosos sobre a oração. Obrigada, Valéria. E eu quero, nesse momento, chamar a nossa amada Edneia para nos fazer uma oração, entregar ao Senhor esse encontro maravilhoso. Edneia, é contigo, amiga. Boa noite, amadas irmãs. Como sempre digo, são amadas por Deus e amadas por mim. Vamos, falar com o nosso Deus? Querido Pai, bondoso Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, tem todo o poder, o Senhor é soberano, tem controle sobre tudo. Obrigada, Senhor, por mais um momento que estamos tendo com o Senhor. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Pai Santo, peço que o Senhor abençoe todo este encontro, que o Senhor seja louvado, glorificado e honrado por tudo que vamos fazer aqui. Abençoe a Valéria, esteja com ela, que o Senhor possa usá-la e dizer para nós o que nós precisamos aprender hoje. E abençoe todas que vão assistir depois também. Pai, nós amamos o Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve e as nossas súplicas também. Obrigada. Obrigada por podermos conversar com o Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, amada Edneia. Valéria, ative o seu som. Vamos fazer uma conversa aqui. Vamos apresentar a Valéria. A Valéria está em Campo Grande. Valéria, fala um pouco aí o seu nome, já sabemos, sua congregação, e como é que você chegou até o Senhor Jesus. Fala um pouquinho, resumido, claro. Tá bom. Boa noite. Graças e paz a todas. Agora meu dog vai começar a latir. Mas não esquenta não, tá? É assim mesmo. Para quem não me conhece, eu me chamo Valéria, mais conhecido como Valéria Barou. Esse nome é o nome do meu sogro, é um nome paraguaio. Eu acho lindo esse sobrenome. Todo mundo gosta, né? Eu É, congrego em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Eu me batizei há 22 anos, dia 20 de setembro de 2003. E eu sou muito grata a Deus por ele ter me chamado, né? Então, sempre falo assim, quando eu completo o ano de batismo, eu digo assim, que o privilégio é meu, né? Por quê? Por ele ter me escolhido, certo. por ele ter me amado, né? Porque Deus, ele nos ama quando ele chama, né? E quando a gente ouve o chamado, ele fica mais ainda feliz, né? Então, a gente tem que Amém. ouvir o eis-me aqui, o chamado para que a gente veio, né? E, Verdade. na verdade,
Se eu for contar meu testemunho, ele é muito lindo, então não vai dar tempo. Tá. Vai ser a aula. Então eu vou falar só um pouquinho do meu testemunho sobre a minha conversão, né? Eu morava em Uhum. Corumbá e daí eu tinha problema muito sério com meu marido, né, de bebida e eu disse assim uma noite assim, eu nem conhecia Deus. Eu falei assim, só que eu sabia que Deus existia, né? Porque todo mundo falava e a gente ouve, né? Tinha a Bíblia, mas só estava ali no Salmo 91. E daí eu orei, falei para Deus que eu não aguentava mais aquela situação. E eu liguei para um rapaz de uma mudança e ele conversei com ele sobre fazer minha mudança. Meu marido foi trabalhar, quando ele chegou, eu não estava mais em casa. Eu vim parar em Campo Grande com meus 3 filhos, sozinha. Mas hoje eu vejo que não foi uma fuga, né? Era Deus me chamando. E eu fui corajosa, porque eu abandonei tudo e fui. Ele me chamou e eu fui, né? E, Amém. e para honra e glória do Senhor, eu estou aqui há 22 anos, né? E a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E eu vim para cá e meus filhos são tudo criados na igreja, graças a Deus. A minha filha, depois de 10 anos, quase 10 anos afastada, agora ela retornou, para honra e glória de Deus, Amém. através do poder da oração, né? E os ministérios que eu tenho na igreja, né? Que a igreja somos nós, né? Eu não gosto de falar da Só igreja. um minutinho. Eu quero mostrar para o povo essa família maravilhosa. Eu quero que você comente um pouco. Ah, tá. Consegue ver? Sim, Aqui você tem o quê? Seu esposo é filho? Fala aí um pouquinho. isso. Quem A minha são? filha, ó, a minha filha, a loirinha, minha filha Carol, ela que retornou. O meu esposo lá atrás de boné Márcio. O meu Certo. filho Marcinho. A minha netinha Cecília, que eu pedi tanto para Deus, ela veio. Ai, que legal. E meu genro e a minha filha ali atrás, o Flávio. Meu filho fez Aham. teologia. O meu genro também fez teologia, né? Eles são formados na Olha, Certis. que E a minha bênção. filha Fernanda é casada com o Flávio, mora em Presidente Prudente. E eu tenho 3 netos. Esse outro aí é meu sobrinho, que ele apareceu aí porque ele falou: Eu quero aparecer, ele apareceu. Os meus netos é Ó. Vitor e Heitor, é o de óculos e de camiseta vermelha. Esse de camiseta Ah, branca é meu sobrinho. que legal. Então, Então, deixa que eu comentar. maravilha. Continua. Ô, Silene, deixa eu falar então sobre a minha família. E depois eu vou falar mais um pouquinho sobre oração, porque eu gosto de falar do meu testemunho na hora da mensagem, né? Da Tá, aula. tá, tá bom. Eu vou comentar agora só o que você pediu para eu fazer aqui, né? Eu vou Tá, falar sobre os meus ministérios, né, que eu tenho. isso. O encontro feminino, né, que tem há Uhum, 16 anos. Eu, eu sou a coordenadora, né, assim, eu e mais 6 irmãs, uhum. né? Não é coordenadora que fala, né? Elas falam coordenadora, mas eu falo assim, eu não gosto de coordenadora, eu não trabalho na escola, né? Aham, aham. Entendeu? Eu faço parte, eu falo para elas, eu faço parte, né, desse ministério. É, Então, e daí eu trabalho com as parceiras de oração de Campo Grande, né? E parceira de oração, dupla de oração, do grupo Auxiliadores Idôneas, que são o 1 e o 2. E eu tenho outros grupos aqui, tudo de oração. Os grupos que eu tenho, é tudo de oração. amém. Eu gosto muito de orar, sabe? E eu falei, o meu dom é de orar. Sempre foi, eu sempre gostei de orar, Silene, sempre gostei. Desde antes de eu ser cristã, eu sempre Aham. conversava com Deus, né? E o testemunho que eu vou dar, vou dar dois bem rápido, tá? Tá, pode falar. E foi que, lembra que eu contei para vocês que eu vim embora para cá, larguei casa, tudo, marido vim para Campo Grande? Certo. Então, depois de 10 anos orando, meu marido retornou. Oh, glória. Então, para honra e glória de Deus, né? Milagre do Senhor. Milagre do Senhor. Então, eu vou falar depois um pouquinho também mais sobre isso no poder da Tá, oração. tá bom. E também sobre a saúde da minha irmã Arlene. Acho que todos viram esse testemunho dela, que o médico desenganou Pois ela. é, foi um tempo difícil, né? Ela teve Covid e eu ia no hospital e o médico falava para mim assim, ó, não tem mais jeito.
a senhora vai vir aqui, a senhora pode ir, mas a senhora, assim, a gente já deu a última cartada, eu falei, eu sempre falava assim, bom, a resposta final vem de Deus, né? O senhor é médico, mas o meu Deus que eu sirvo, ele faz o impossível. Então, a minha irmã vai sair por aquela porta ali, ó. Eu falei Oh, para ele, glória. falei. E eu creio no Deus que eu sirvo. Daí a assistente social ficou olhando para mim, né? E para honra e glória do Senhor, minha irmã tá aí, né? É, Viva. às vezes a gente esquece que Deus continua sendo o mesmo Sim, das escrituras que a gente vê tantos milagres que ele fazia, né? E a gente não tem exatamente. o olhar para reconhecer os milagres que acontecem. E Valéria, fala um pouco sobre um conselho que você daria para uma irmã que deseja crescer na disciplina da oração. Ou você quer deixar para depois? eu vou falar só um pouquinho, eu vou deixar para o final também, algumas coisas eu vou Tá, deixar que você tá perguntou bom, aqui, tá? Mas um tá. conselho que eu dou para crescer na oração, nós temos que ter visão, né? Fervor e o principal, amor. Isso, isso. Então, aí Muito depois eu bom. falo mais, Beleza. tá Quer bom? acrescentar mais alguma coisa de conhecimento para conhecer melhor você ou isso é tudo? Eu acho que se as irmãs quiserem saber mais alguma coisa sobre minha pessoa, eu falo. Tá Eu bom. gosto, ó, Silene, eu gosto Ah, muito de viajar, eu viajo muito, né? eu Inclusive estou amanhã, às sabendo. 11 horas da manhã, eu vou viajar. Oh, que maravilha! Sempre é bom uma renovação, né, amiga? Eu também Aí gosto de viajar, né, Edner? eu amo viajar. Aham. Então, assim, para mim é uma bênção, né, viajar. Então eu gosto É, muito. é. Eu penso assim que viajar é renovador para nós e para as pessoas que convivem com a gente. Quando a gente volta, oh, morrendo de saudade de vocês. Ai, que maravilha ouvir Teve um essas tempo que eu palavras. fiquei muito tempo viajando, sabe? Quando eu cheguei na congregação aqui no Jardim Canguru, falaram para mim assim que eu era visitante. Eu falei, olha, eu fiquei 2 meses fora com meu marido, né? Daí me chamaram de visitante. Pois não é, menina? Então tá. Então daqui a pouco a gente começa a sua mensagem. Eu quero, Tá bom. nesse momento, a gente falar um pouco sobre o Ministério de Evangelização, que é o Colheita Brasil, o ministério que veio para ficar, para nos desafiar dia a dia. Isso eu digo para mim, para todas nós, que a gente tem que estar sempre lembrando do ministério que o Senhor Jesus nos deixou. E muitas vezes a gente pensa que só basta na nossa cidade, na nossa congregação, mas o Colheita Brasil veio para nos desafiar a olhar além, que é capitais que ainda não têm Igreja de Cristo. E hoje em dia já estamos falando um pouco mais sobre o ministério em outros, na nossa própria capitais, podemos estender com a ajuda do Colheita Brasil. E eu tenho gostado muito de estar mostrando essa foto, que é o início dos primeiros missionários que trouxe o evangelho puro e verdadeiro, que muitas de nós chegamos a conhecer alguns deles. Hoje em dia resta um pouco ainda, né? Aliás, não ainda. Resta um pouco, alguns já foram para a glória, nos aguardando. E eu penso o seguinte, que o Colheita Brasil é para a gente honrar, né? Honrar esse trabalho também que esses irmãos tiveram. Então, como eu já falei, a primeira fase foi exclusivamente para as capitais, que ainda está, nós temos ainda é, 3 capitais que precisam, mas a outra, hoje em dia, é para estender em outras congregações, e você, justamente com os outros irmãos, queremos fazer uma congregação em tal lugar, e esse é um exemplo de Itinga, que eles já pediram ajuda do Colheita Brasil,
tem todo um processo, é questão de você ir buscar, né? Fazer o projeto, aquela congregação que tem uma vitalidade já, é ela que vai pedir para a ajuda do Colheita Brasil a implantar alguma congregação. Então, pelo que eu entendo, aqui em Areia Branca já tinha alguns irmãos se reunindo, mas hoje, com a ajuda do Colheita Brasil, está mais forte ainda. E eu dou graças a Deus por isso. E tem muito mais. Eu sou tanto essa notícia, é o que eu tenho. E eu quero sempre enaltecer as irmãs amigas do Colheita Brasil. Inclusive, a Valéria é uma das, né, Valéria? Amigas do Colheita Brasil são irmãs que abraçam essa ideia e motivam a sua congregação para fazer uma oferta, para orar, para motivar os outros irmãos. E a obra continua, e muitas vezes a pessoa pergunta, às vezes encontro pessoas que ainda não conhecem, e a pergunta, o que eu faço? Ora pelos obreiros, e você pode doar a sua oferta especial generosamente, né? E isso está nos trazendo bons resultados. E lembrando que agora, nosso vizinho, em novembro, dia 9, vai iniciar uma nova oferta nacional, tá? Vai iniciar, como se o nosso ano do Colheita Brasil, digamos assim, inicia sempre em novembro. Então, a gente costuma dizer, inclusive a Carol, a nossa amada Carol, que está em recesso, digamos assim, que ela está se tratando. Manda um abraço para ela, sabe? Nós estamos orando por você, querida. É um dia para começar e um ano para completar. Essa é uma frase que a Carol falou e achei linda e eu gosto de estar lembrando disso. Esse é o nosso Pix, a conta bancária. Você pode fazer isso hoje ou sempre que você precisar, tá bom? E sempre é bom você estar vendo os resultados, tendo informações. Então, tem várias maneiras de você acessar informação, colheita pelo próprio site, Instagram, Facebook. Nós temos material que você possa usar para divulgar. E também gosto de estar sempre motivando para as irmãs instalar no seu celular esse aplicativo da Igreja de Cristo, tá? Ele é bom porque tem a Bíblia, tem o serviço, tem devocional, enfim, apoia e você também pode doar alguma coisa para lá que para apoiar o trabalho dos irmãos, que é o João Cruz e o seu filho Daniel. Também eu gosto de enaltecer as editoras que trazem material, livros que nos edifica e nós temos a certeza que são materiais bons. E eu trago para minha cidade, às vezes eu vou por aí, São Paulo, agora recentemente vim de Recife, trago uma bagagem, pago às vezes excedente, mas eu trago porque é bom para que as pessoas não busquem material que traga erros, né, doutrinários. Então, isso é fantástico. Então, Valéria, nesse momento, a gente está ansiosa para ouvir a sua mensagem, nos motivar ainda mais, ter o poder da oração em nossas vidas. É contigo, amiga. Fique à vontade. Tá bom. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Vocês conseguem ler? Sim, sim, Então, esse livro muito aqui a bom. gente já tinha estudado antes. Uhum, Aqui a gente tinha um ministério de oração. Esse ministério de oração acabou, só que a gente estudou ele, né? uhum, E aí eu li algumas coisas sobre ele, mas eu vou falar, entrar mais mesmo
em Mateus 7. Mas eu achei muito interessante sobre o que ele fala, sobre o poder da oração na comunicação entre o rádio, pelo rádio, né? E na comunicação entre Deus. E eu achei interessante. É, Ele fala assim, ó, na comunicação pelo rádio, há elétrons ao redor de nós, mas são invisíveis. Essas ondas são capazes de penetrar as paredes de uma casa, transmitir a voz por milhares de quilômetros instantaneamente. A comunicação entre Deus e seus filhos agora depende de instrumentos espirituais. O poder da comunicação com Deus penetra paredes, alturas, profundidades instantaneamente. Eu achei muito importante falar isso, né? Porque o rádio, ele tem poder também para transmitir um monte de coisa, né? Mas só que, porque hoje em dia mesmo, tem muitos estudos que tem pelo rádio. Eu não sei se vocês conhecem algum, mas eu conheço. Então, assim, tem muitas coisas, tem muito trabalho pelo rádio que tem. E só que a comunicação entre Deus não é através de elétrons, né? De som, né? É uma coisa espiritual. A oração tem poder entre nós e Deus, né? A oração, ela é muito poderosa. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre Mateus 7. Quem puder abrir para acompanhar, acho que todos conhecem. Mateus 7, eu vou ler do 7 até o 11. Acharam? Acharam? Vamos lá. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem, certo? Então, Deus ele chama a nossa atenção, né? Nessa passagem. Ele pede o quê? Ele pede que a gente, o quê? Ele pede que a gente continue pedindo, né? Ele pede que a gente continue batendo, né? E ele quer o quê? O que ele quer fazer? Ele quer nos ensinar. Porque ele fala, né? O que pede, recebe. Nós temos os nossos filhos. Ele está falando de nós aqui como pai, está falando de nós como os mães, né? Quando o nosso filho pede algo para a gente faz tudo para dar aquilo para ele, né? E a gente quer sempre dar o melhor, né? Porque mãe é assim, não sei se vocês são, mas eu sou assim. Então a gente faz de tudo para dar o melhor. E muitas vezes, o que que acontece na oração? Eu peço uma coisa para Deus, né? E aí eu começo a reclamar, eu começo a murmurar, porque eu quero para hoje, né? Já que a oração tem poder, então eu quero para hoje. Jesus, ele não é o gênio da lâmpada, né? Então nós temos que entender que é no tempo dele, e o tempo dele é perfeito, né? Nós temos que ter, muita gente não tem paciência de esperar no Senhor, né? E ele, como Deus todo soberano, ele tem controle todo nas mãos dele sobre a nossa história, né? Cada um aqui tem uma história de vida. E muitas vezes, por desanimar, né? Por ter tribulação, por ter aflições, a gente quer desistir de orar, né?
E é através da oração que nós temos a nossa intimidade com Deus. A oração, para a gente ter uma ideia, é o ministério mais importante na igreja, né? E muitos não dão valor. Então, nós temos que ter é um hábito, um costume de orar todos os dias, né? A Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar, né? 1 Tessalonicenses 5:17, orar sem cessar. Então, se Deus está falando, então nós temos que obedecer. E se nós queremos resposta da oração, nós temos que orar. Eu só tenho intimidade com a Edneia se eu o quê? Se eu conversar com ela, entendeu? Deus é o nosso Pai e a gente precisa conversar com Ele, né? A gente precisa chegar aos pés dele. Mas muitas vezes, o que acontece com a gente? Né? Eu quero que vocês abram lá em Tiago 5:16, porque eu vou falar um pouquinho agora sobre a oração, o poder da oração. Muitas vezes a gente não sabe nem orar, né? A própria Bíblia fala que a gente não ora como convém, né? Tiago 5:16, se alguém puder ler para mim. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, muitas vezes nós oramos e a primeira coisa, a atitude nossa na oração, como é? A gente não esquece, sei lá, esquece ou passa batido. Tem gente que fala assim, eu não tinha percebido nisso. Eu converso com muitas irmãs aqui e às vezes elas falam para mim, ai, Valéria, eu queria saber orar, né? E Jesus fala que ele intercede por nós quando a gente não sabe orar, né? E nós temos que confessar os nossos pecados, né? Porque nós somos fracos, oração é para gente fraca. Oração não é para gente forte, né? Então, nós carecemos da misericórdia de Deus, né? E, e Deus resolveu, com a sua soberania, né, agir por intermédio da oração do seu povo, né? Então, nós temos resposta, mas nós temos que orar, nós temos que esperar e nós temos que confiar. E muitas vezes a gente o quê? A gente não consegue, né? A natureza humana parece que é mais forte, né? Eu não quero esperar, eu quero para hoje. Tem coisa que Deus pode fazer para agora, entendeu? Para agora, responder para agora. Mas tem coisa que ele tem que trabalhar. Deus não faz de qualquer jeito, entendeu? O trabalhar de Deus é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Então, na oração, né? O que acontece? A gente expõe o braço de Deus sobre a nossa vida. E a gente pede, a gente ora, e ele estende seus braços para nós, a mão dele, e fala, ó, eis-me aqui, né? Porque assim é o Senhor com a gente. E muitas vezes a gente não tem essa capacidade de falar, né? Eis-me aqui, Senhor. Entramos na presença de Deus de qualquer jeito, oramos de qualquer jeito, né? Não temos aquela coisa secreta entre eu e Deus, que é nosso momento. A gente ora por várias coisas, né? Mas nós temos que ter aquele momento que é nosso, né? Nossa intimidade com Deus, né? Para pedir perdão, para chorar, né? Porque Deus, ele é invisível, mas ele é real. Então, nós temos que ter essa convicção na nossa vida. E eu quero falar uma coisa. A oração, ela conecta o quê? A fraqueza do ser humano, né? Que é, que é divina, né? E a oração, ela conecta o quê? O altar da terra com o altar de Deus, com o trono de Deus no céu, né? E é através das nossas orações que tem essa conexão entre nós e Deus, né?
Nós oramos aqui, né? E ele conecta do altar do trono dele lá no céu. E Salmo 141, quem puder ler também, pode ler para mim, fazendo favor. Salmo 141. Clamo a ti, Senhor. Alguém quer ler? 141, 2. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Então, a nossa oração, a Bíblia diz, né? Que sobe como um incenso, vai ao trono de Deus, né? Quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso, né? Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, na sua soberania, né, de Deus, acontece a nossa resposta de oração. Nós temos que saber esperar. Quanto tempo eu esperei em Deus? 10 anos. 10 anos é muito tempo? Para mim, parece que foi muito tempo, mas para Deus não é, porque Deus estava trabalhando, né, na vida do meu esposo. Então, quando a gente confia em Deus, a gente espera. E eu esperei, né? Eu esperei. Não foi nem 10 anos, Silene, foram 11 anos, quase 12. E se eu não tivesse ali orando, se eu não tivesse buscando, se eu não tivesse tendo intimidade com Deus, eu tinha falado, eu não quero mais, né? Eu vou desistir, né? Mas o que que eu fiz? Eu fiquei ali com Deus em todo momento. Eu nunca falei, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu fiquei sempre firme. Então, eu quero ver, também falar para vocês, citar alguns exemplos da Bíblia, né? Eu acho que todos conhecem. Eu quero falar 5 exemplos da Bíblia, né? Exemplos, e eu vou falar o versículo, o capítulo, o versículo, se alguém quiser anotar para depois ler, porque não dá tempo para ler todos, né? O tempo é pouco. É, Josué, vou falar primeiro de Josué, né? Que ele orou, né? E o sol parou. Que está lá em Josué 10, 12 e 13. Quem quiser anotar, Josué 10, capítulo 10, versículo 12 e 13. Aí também tem Elias, né? E ele orou a Deus para que não chovesse por 3 anos e meio e não choveu. Que está em Tiago 5:17. Assim, eu li, quase todos eu li, né? São vários, vários exemplos de oração na Bíblia, são vários. Se a gente fosse falar aqui, a gente ia passar a noite inteira, né? E Deus deixou esses exemplos para nós, por quê? Porque eles que viram, não creram, né? Eles viram. Jesus foi humano, viveu, né, ali com eles. Orava com eles, jejuava. E mesmo assim eles não acreditaram, então, se a gente for pegar exemplo, a gente tem que pegar exemplo na Bíblia. Não é pegar aí fora, né? São vários exemplos. E muitas vezes a gente fala assim, Elias fez isso, Ana fez aquilo, Josué fez aquilo. Nós temos também que ser Ana, temos que ser Elias, temos que ser Davi, né? Porque Deus, ele é poderoso. Assim como ele fez no passado, ele faz hoje, ele não mudou. O braço dele não está curto, ele não é surdo, né? Ele não está desligado, igual quando a gente não quer saber do WhatsApp, a gente desliga o Wi-Fi, né? Ele está 24 horas pronto para nos ouvir, né? Ele está lá do seu trono só esperando, né? E também tem Davi. Davi fez um pedido de socorro lá em Salmo 86 também. Quem quiser anotar aí para ler. É muito bonito esse pedido de socorro que ele fez. E depois que ele fez esse pedido de socorro, o que que ele fez? Ele recebeu e depois ele louvou em gratidão.
que está no Salmo 145. E para nós mulheres, né? Aí também tem Ana, né? Ana era estéril, né? Mulher de Eucana. Ela era estéril e ela orou a Deus. Ela orou a Deus, o que que ela fez? Ela não falava, ela só mexia com os lábios. E muitas vezes a gente acha porque a gente ora em secreto, em silêncio, sem falar nada, que muitas vezes a gente fica assim, a gente não quer, né? A gente ora em silêncio, Deus, ele nos ouve, né? Meu marido não pode ver orando, meu filho não pode ver orando, mas se eu ficar de boca fechada, só mexer com os lábios, ele sabe o que eu estou querendo, ele sabe o que eu estou pedindo. Então, a oração de Ana foi ouvida, né? Ela teve Samuel e teve outros filhos, e ela era estéril, e ela esperou, né? E também tem Ezequias. A história de Ezequias, para mim, é uma das histórias mais bonitas que tem sobre o poder de oração, né? Ezequias, ele lutou, né? Livrando a cidade da ameaça na Síria. E ele estava com uma enfermidade, né? E Deus, ele orou para Deus que Deus curasse. E Deus curou. Porque Elias, ele achava que ele fosse morrer, né? E o que, que Deus fez? Deus ouviu a oração dele e acrescentou ainda mais 15 anos na vida dele. 15 anos é bastante tempo, né? Não é pouco tempo, 15 anos é muito tempo, né? E muitas vezes a gente acha que é pouco, mas não é. Então, eu tirei um. Eu achei bem legal, porque o Zanata me emprestou um livro e eu achei muito interessante. Eu falei para ele que eu ia dar uma aula aqui em casa sábado sobre oração, e eu até falei sobre isso. E daí eu achei muito interessante, eu vou passar para vocês também, que está escrito assim, ó. A oração toca a eternidade. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes da batalha. Né? Lá no Salmo 51 vai falar sobre isso. Né? E nós temos que fazer o quê quando nós oramos? O grupo da Edneia está aí. Quantas mulheres tem no grupo da Auxiliadoras Idôneas, Edneia? Tem Edneia não o tem. grupo um, tem 200, é alguma coisa. E no grupo 2 está com 68. Então, eu faço a lista de oração das parceiras, né, das duplas de oração. Das auxiliadoras são 56 irmãs orando em parcerias, né? Ao todo. São 200 e poucas pessoas. Jesus fala que nós temos que orar sem cessar, né? Então, era para esse grupo inteiro estar orando. Não é verdade? Não era para ser só eu, Edneia, Joana Medina, Clarice, entendeu? Era para ser todo o grupo. Porque aí nós teríamos o quê? Um exército, né? Porque o nosso general é Deus. Mas só o que acontece? São poucos que oram. Eu fico preocupada, sabe? Às vezes, com que cada dia que passa, as pessoas não estão querendo orar, né? Não vê as coisas que tem no grupo, ela está ali no grupo, mas ela não vê como é que está sendo ali os louvores devocionais, estudo da palavra, as duplas de oração. Isso tem me preocupado muito, porque às vezes tem irmã que pergunta assim, eu não sei o que... Eu falo assim, aconteceu isso no grupo Auxiliadoras. Aí ela fala assim, mas eu não vi. Entendeu? Então, assim, a pessoa está no grupo, eu creio que só para falar assim, eu estou no grupo Auxiliadoras Idôneas da irmã Edneia. Só que a gente esquece que o grupo são das servas do Senhor, né? Então, ali era para todo dia, cada uma, não era só eu, não era só a Roselana, não era só a Edneia, era para ser cada dia uma diferente orando ali. Mas
que nós podemos fazer é continuar servindo. Eu faço a minha parte, Edneia faz a dela, e assim a gente vai indo, né? Muitas vezes a gente tem que insistir. Ô, fulano, você pode fazer isso? Ficar insistindo, entendeu? E é para Deus. Então, eu sempre falo assim, no trabalho da gente, o nosso chefe fala assim, ó, você vai ter que trabalhar amanhã até 1 hora da manhã, 3 horas da manhã. O que que a gente faz? A gente trabalha com medo de perder o trabalho, o emprego, né? Mas a gente não tem medo de perder a salvação, né? Porque sem oração não tem como chegar até Deus, entendeu? A oração, ela é profundamente simples, mas ao mesmo tempo ela é profunda, né? Então nós temos que entender isso. Era para ter várias pessoas na live, não só dessa live, mas das outras lives que tem, né? Mas infelizmente não tem. O que tem me preocupado sobre isso é que tem muitas pessoas que têm outros, como é que fala? Segue pessoas que não é da Igreja de Cristo, participa de tudo, né? Tem várias no Instagram, no Facebook, no YouTube, segue pessoas que elas nem conhecem, conhecem por nome, né? Seguindo o homem. E esquece que nós temos que seguir a Deus, nós temos que ser imitadores de Jesus, porque o homem fala, mas a gente tem que ser igual os bereanos, ir lá olhar aqui, ó. Se é isso mesmo que ele está falando, né? Se é isso mesmo que Deus está falando com a gente, porque o que ele fala, né? Se não tiver de acordo com a Escritura, para nós não é válido, né? E vamos ver Romanos 12, 11. Eu vou ler, tá? Romanos 12, 11. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Né? Então, nós temos que o quê? Perseverar. Alguém sabe quais são as cinco... Me ajuda aí, Edneia. É crer... Ah, os 5 passos para a É salvação? isso, os 5 passos. Qual que é o último passo? Alguém sabe? Ser fiel até o fim, né? Fidelidade. Fidelidade, Perseverar, perseverar até o perseverar. fim. Perseverar até o fim. E muitas vezes a gente não persevera, né? A gente desiste, a gente não consegue. O poder da oração, ela, ela vai no íntimo de Deus, né? E Tiago 4, 2 e 3, deixa eu ler aqui. Dois, três. Vocês cobiçam coisas se não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em prazeres. Muitas vezes a gente está mais preocupado em orar, pedindo bem materiais, né? Do que pela nossa família, que é o nosso primeiro ministério, nós temos que cuidar. Os nossos filhos são herança do Senhor, nós temos que devolver eles para o Senhor, né?
E eu tenho visto que tem muitas mães clamando pelos filhos, pelos netos, pelos sobrinhos, pelos bisnetos. A irmã Betânia, ela tem um grupo, tem várias mulheres, acho que chegou a 200 mães orando, né? Então, isso nos motiva, né? Porque nós temos que ficar ali firme e uma segurar na mão da outra. Muitas vezes a gente desiste porque, ai, meu filho não melhorou, meu filho não mudou, meu filho tá a mesma coisa, né? Espere, Deus fala, espere, né? Tudo tem um momento certo. No momento certo vai chegar, ó. Eu esperei quase 12 anos. Eu poderia ter desistido, né? E daí eu não teria minha bênção que meu marido está aqui em casa hoje, né? Se eu tivesse desistido. Já pensou se eu tivesse desistido pela minha filha também, né? Ela não estaria aqui hoje, como agora ela faz. Hoje a gente foi no chá, ela foi, teve reunião, que ela começou a participar, tudo, graças a Deus, sabe? Então eu dou graças a Deus. E se eu tivesse desistido de orar, né? Eu vejo muitas mães que têm desistido de orar pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus sobrinhos. Mas eu falo para vocês, né? Uma coisa, não desista, continue, né? Porque Deus, ele tá assim, ó, pra gente, de braços abertos, né, esperando. E foi para isso que ele nos escolheu. Ele nos escolheu para quê? Para dar-nos frutos, para ser imitadoras deles, né? Dele. Então, a oração, ela é a força mais poderosa da terra. Segundo Crônicas, quem quiser ler, não achar eu leio. Eu vou ler, tá? Segunda Crônicas 7:14, acho que todos conhecem. Olha, esse capítulo, para mim, é o capítulo mais lindo que tem. Eu gosto muito desse capítulo. Alguém sabe? Maravilhoso. Ele diz assim, ó. Gente, isso é muito forte. Para mim, isso aqui é uma oração, né? A palavra de Deus é uma oração, né? Tudo que ele fala aqui é uma oração para a nossa vida. Nós temos que colocar em prática na nossa vida. Ele diz assim, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Ele fala de novo de quê? De perdoar os nossos pecados, né? Confissão de pecado. Nós temos que se humilhar. Ele fala, né? Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, que ele exaltará no tempo devido. Será que nós temos medo de humilhar na presença de Deus? Como eu já disse lá no começo, a oração não é para pessoa forte. A oração é para nós. Eu sou fraca, né? Mas é Deus que me fortalece. Ele fala que o quê? Ele não veio para os sãos, ele veio para quem? Para os doentes. Por quê? Os sãos precisam de médico? Não, né? Quem precisa de médico? Os doentes. E muitas vezes, o que que acontece? A gente pede para Deus só aquilo que convém. Como ele diz, que a gente pede para satisfazer os nossos prazeres. Mas nós temos que buscar quem? Buscar o reino do céu em primeiro lugar. E outras coisas serão acrescentadas. Muitas vezes nós ficamos preocupados em o que comer, o que vestir, né? Ai, será que amanhã vai ter almoço? Será que amanhã vai chover? Será que amanhã vai sair sol? Nós ficamos preocupados com essas coisas, se vai chover, se vai sair sol, se eu vou ter o que comer, né? Ele fala que nós não temos que se preocupar com o dia de amanhã. Nós temos que se preocupar com hoje. Nós temos que viver o hoje como se fosse o nosso último dia, né? Porque se o Senhor voltar hoje, como é que eu estou, né? Eu estou preparada, né? Então, nós não vamos levar nada daqui, nada, nada, vai ficar tudo, tudo. Eu passei por uma reforma aqui na minha casa ano passado, mas para mim
É minha casa, onde eu fico. A Edneia veio na minha casa. Ela veio palestrar no Encontro Feminino e já tinha feito a reforma. Mas para mim, isso aqui, ó, isso aqui não é mais importante que a palavra, né? É aqui que eu moro, é aqui que eu vivo com a minha família, mas isso aqui que eu tenho que buscar primeiro. Eu tenho que buscar o reino de Deus. E outras coisas serão acrescentadas. Então, nós temos que colocar o nosso foco, né? O nosso olhar tem que estar fito no Senhor, né? Nós temos que ser imitadoras do Senhor, nós temos que ter exemplo. E eu tenho visto que as pessoas têm falado mal, né? Das pessoas que servem a Deus. Eu costumo dizer assim, ó, quem ama Deus conhece a Deus. Porque é fácil chegar aqui e falar assim, ah, eu conheço a Deus. Eu posso falar, qualquer pessoa pode falar, eu conheço a Deus. Mas eu não tenho intimidade, né? Eu não tenho zelo, eu não tenho temor, eu não tenho respeito por ele, sabe? Eu não pratico amor. Então, a oração, tudo isso, né? A gente recebe através do quê? Da obediência. Ele fala em Salmo 37, 4, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Então, não é que Deus não dá. Eu já vi gente falar assim, ah, eu não vou mais orar porque eu faz tempo que eu tô orando, eu vou desistir. Aí eu falei uma vez assim pro meu irmão, eu falei assim, quando você tá numa fila de um banco e você tem 20 pessoas na fila do banco e você é a primeira da fila, alguém pode me responder aqui, se você sair da fila, você é a primeira, se você voltar, você volta pro mesmo lugar? Aí para trás. Entendeu? Então é assim. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Mas não, quando você pensa assim, o que que acontece? Deus estava pronto ali para te dar uma resposta de oração e você desistiu, né? Por isso que ele fala, né? Que a gente não ora como convém. A oração é para os fracos. Sim, eu sou fraca, né? Quem me fortalece é Deus, né? Eu me humilho diante da presença dele porque eu sou falha, eu sou ser humano. E nós carecemos da misericórdia de Deus, né? E a gente não ora como convém. É ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, eu falo assim, ó, eu muitas vezes quando eu tô aqui em casa, a maioria das vezes eu fico sozinha, né? E eu oro todo momento, sabe, irmãos? Todo momento eu vou no quarto, eu oro. Eu tô lavando louça, eu oro pela conversão do meu esposo, que é só ele que não é convertido aqui na minha casa. E eu oro para ele. Eu lavo a roupa e falo, Senhor, faz a obra na vida dele, né? Nós temos que ter essa convicção do poder da oração. Nós temos que ter a convicção que nós servimos um Deus todo-poderoso. Deus, ele é todo-poderoso. É tudo no tempo dele, não é no nosso tempo. A oração tem poder para curar, né? A minha irmã foi curada, a minha irmã teve meningite e o médico desenganou ela, ela perdeu 23 quilos. A minha irmã Arlene, que teve Covid, ela foi desenganada pelos médicos. E os médicos falaram que ela não ia sobreviver. E eu ali batia de frente com os médicos. Falou, ó, faz sua parte aí, doutor, né? Que eu faça a minha parte aqui, que é oração. Porque o meu Deus possível, ele é Deus do impossível. Então, cuida da minha irmã e que eu cuido da minha oração, né? E a minha irmã saiu, depois que a minha irmã saiu, ela teve Covid, né? O médico desenganou ela, ela ficou 30 dias entubada. E depois disso, irmãs, mais uma coisa aconteceu com a minha irmã. Eu falei para ela que eu vou escrever um livro para contar a vida dela, porque o que ela já passou. E agora, nesses últimos tempos, ela teve um. Ela foi fazer um exame na tireoide e estava com 4 tumores. E o tumor que ela estava, o médico fez a biópsia, né? Era o quê? Era maligno. Mas ela, em nenhum momento, ela falou assim:
Léria, ela me chama de Léria, né? Ela fala, Léria, em nenhum momento eu fiquei triste, eu fiquei desanimada. Em nenhum momento eu me desesperei, porque eu confio no Deus que eu sirvo, né? E eu sei que ele faz. Eu sei que ele pode todas as coisas. E aí, irmãs, ela fez a biópsia, né? E ela tirou tudo. O médico falou assim, ó, não vai precisar fazer, não vai fazer, como é que chama? Químio, né? Quimioterapia, químio, rádio, falou para ela assim, ó, não vai precisar fazer nada disso, porque eu tirei tudo, não ficou nada. Então, o que que aconteceu? O tumor que ela tinha foi visto a tempo, né? E não tinha raiz nada, estava começando, era o tamanho de um grão de um arroz. Olha o poder de Deus, né? Mais uma prova na vida dela, e ela passou, e ela passa, ela fala, eu vou passando dando a glória a Deus. E ela está aí firme e forte. Ela poderia ter tido tuberculose, ter tido Covid, agora mais esse tumor maligno, ela poderia falar assim, ó, eu não quero mais servir a Deus, né? Mas para honra e glória do Senhor, ela está cada dia mais firme e forte. Ela falou assim, ó, eu pedi que eu queria conhecer meu neto e eu conheci. E eu pedi a Deus que eu queria mais um neto e Deus me deu mais um neto. Tudo através da oração. E, e além da minha filha também, irmãs, a filha dela estava também, a Gabriele, estava afastada mais de 12 anos. Ela voltou para honra e glória do Senhor. Ela voltou a congregar, né? E ela falou, tia, eu quero escrever uma carta para a igreja, né? Para me reconciliar com a igreja, para falar, para eles me perdoarem, né? Porque eu quero voltar, eu quero servir a Deus de novo, quero levar meu filho para a presença de Deus. Irmãs, tudo isso é resposta de oração. Tudo é resposta de oração. Se eu for contar para vocês aqui resposta de oração, irmãs, tem vários, vários, tem muitos, muitos. Então, assim, eu ia ficar aqui, entendeu? Então, assim, nós temos que ser igual a Elias, igual a Ana, igual a Davi, igual a Josué. Nós temos que ter a certeza, a convicção que Deus está no controle, né? Deus está no controle da nossa vida, né? E através da oração, nós podemos dar testemunho. Se alguém vier perguntar, muitas vezes a gente não gosta nem de falar sobre a nossa vida, sobre a grandeza de Deus, porque alguém sabe o tamanho de Deus aqui? Alguém sabe? Ele é pequenininho? Ele é maior que meus problemas. Então, o nosso Deus, ele é grande, né? O que o homem não é capaz de fazer, através da oração Deus faz, né? Por quê? Porque Deus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. O que ele fez lá para Davi, para Josué, para Ana, ele faz para nós, né? Se nós tivéssemos a certeza, se eu tenho a certeza, ele vai fazer. Agora, se eu duvido, vai ser igual a onda do mar, levado para um lado e levado para o outro, né? Então, nós temos que ter a certeza. Por que que nós temos que ter a certeza que Deus nos ouve, né? Por quê? Porque ele é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente, ele tem poder absoluto, ilimitado, porque ele é Deus Todo-Poderoso, né? E ele é onisciente por quê? Porque ele conhece o passado, o futuro e o presente. Então, por que que nós vamos nos preocupar com amanhã, com hoje? Eu estou aqui agora em reunião com vocês, mas eu não sei se daqui a pouco, quando eu terminar, eu vou morrer. Eu sei? Eu não sei. Assim como eu não sei quando ele vai voltar. Então, nós temos que viver o hoje como se fosse o último dia da nossa vida, né? Orar, né?
Jejuar, eu gosto muito de jejuar, né? Eu gosto muito, porque isso faz parte da minha vida espiritual. Jejum e oração. E já teve várias irmãs que orou comigo. E o último, que ele é onipresente. Onipresente, ele está em todo lugar. Ele está aqui agora. Ele está aqui agora, observando, né, a nossa fala. Ele está observando quem realmente é praticante, porque não adianta a gente só ouvir. Eles falam, quem tem ouvidos ouça, mas nós temos que ser praticantes da palavra, para que pessoas aí fora vejam o poder de Deus, porque Deus, ele é todo poderoso. No sangue de Deus há poder. Ele morreu por nós naquela cruz, a gente nem merecia, a gente nem merece até hoje, né? Mas a graça dele, o que que faz? A graça dele não é só para mim, é para a Silene, é para a Edneia, é para... A Maricelma está aqui do meu lado, ó. A nossa irmã que está participando ao vivo aqui, ó, comigo. Ela está aqui do meu lado. Então, assim, a Maricelma também, ela ficou 8 anos afastada, gente. Resposta de oração, a mãe dela orando no ministério de oração que a gente fazia nas casas, e um dia ela encostou na porta, eu vou falar porque ela está aqui, ó. Ela encostou na porta e ela entrou assim para participar da oração. A mãe dela ficou brava com ela porque ela estava ali participando, porque ela estava afastada. Aí eu falei assim, pô, deixa ela participar. E sabe o que que eu fiz com ela, mano? A partir desse momento ela voltou. Ela falou assim, eu queria dar um devocional na reunião de oração. E todo mundo ficou assim, mas como ela tá afastada, né? Como que ela vai dar devocional? Como que ela vai dirigir uma reunião, né? Aí eu falei, Senhor, o Senhor permite, porque nós temos que consagrar nossa vida para Deus, os nossos planos para Deus, né? E ele permitiu com que ela desse uma aula para gente. A aula dela foi ótima, ela levou até lembrancinha para gente. E ela está aqui hoje, ó, resultado de oração, entendeu? A nossa oração não fica em vão. É como eu falei, irmã, se eu for falar de tudo que eu já recebi em oração, a gente vai ficar aqui a noite inteira, sabe? São várias coisas, muitas mesmo. Então, assim, o que eu quero deixar para vocês é isso, né? Eu quero deixar para vocês que vocês perseverem, né? Que vocês fiquem firmes, que não desistam de orar, porque, como eu falei, oração tem poder, né? Oração tem poder e Deus, ele, através das nossas orações, ele nos honra, né? Ele responde às nossas orações. E vocês já leram. A gente não leu ainda Romanos 3, né? Não, vamos lá em Romanos 3. Romanos 3, 23 a 26, tá? 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, assim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
Justo não é aquele que ostenta a justiça, né? Porque a Bíblia diz, né? Que o melhor de nós é o quê? É a justiça de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer a justiça com as nossas próprias mãos, né? Ele foi justificado, né, diante do tribunal. Porque a verdadeira justiça do verdadeiro justo foi imputada quando? Em Jesus, né? Como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, nós temos que ter a convicção, né? Que a oração é a força mais poderosa que o ser humano pode ter. E muitos não sabem usar. Fica sem orar para você ver. Quanto mais você ora, mais intimidade você tem em Deus, mais você conhece a Deus, mais você obedece a Deus, mais você ama a Deus e mais você tem amor pelos outros. Porque nós temos que ter amor pelas pessoas que estão aí no mundo, né? Se a gente estiver no tempo, você me fala, tá? Eu já estou terminando, tá? Então, assim, Tá nós temos que bom. ficar preocupados. Nas nossas orações, nós temos que orar pela nação, pelas autoridades, pelos governantes, né? Pelos nossos filhos, pelos casamentos, inclui tudo, né? Pela igreja do Senhor, inclui tudo, porque nós éramos perdidos, nós vivíamos na treva, né? O irmão Zanata falou uma vez para mim assim, logo quando eu me converti, ele falou assim que a gente era morto-vivo. Aí eu falei, Zanata, eu era morta? Sim, você era morta. Você era morta-viva, mas você vivia nas trevas. E agora, hoje eu estou na luz, né? Então, assim como eu fui resgatada, nós temos que ter amor pelo nosso próximo. Deus fala que nós temos que amar Ele sobre todas as coisas, né? Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, toda a nossa... E o próximo como a ti mesmo. E muitas vezes a gente esquece, minha família já serve a Deus, então aquele ali não tem mais jeito, não. Mas tem sim, para Deus tem. Quantas almas sedentas da palavra de Deus aí fora? E a gente de braço cruzado, né? Falar do amor, orar. Eu tenho orado muito pela minha família e graças a Deus eles têm voltado para Deus, né? Deus faz o impossível, a gente faz o possível, que é entregar na mão dele as nossas orações. E o impossível é na mão, tem que deixar na mão dele e confiar, porque ele sabe. O tempo dele é perfeito e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Se alguém quiser Obrigada, falar alguma coisa, Valéria. se alguém quiser falar alguma coisa, colocar mais alguma coisa. Vamos agora ao comentário. Se alguém quer falar alguma coisa, fica à vontade. Falando de oração, Valéria, Ah, eu sempre gosto de quando chega esse versículo e diz orar sem cessar. O que você, o Edner, também pode responder essa. O que que seria mais especificamente isso? Orar sem cessar. para eu responder? Ô Anéia, comentário. Orar para mim sem cessar é não deixar de orar, né? É Uhum, buscar diariamente, né, essa intimidade com Deus. É como eu certo. falei, né, quando eu terminei agora há pouco. Quanto Uhum. mais a gente ora, mais intimidade com Deus a gente tem. Continuadamente, né? Ó. Agora, como eu falei, fica sem orar. Por isso que ele fala orar sem cessar. Porque ele poderia falar assim, ó, ali naquela passagem, naquele versículo, orem, né? É, Mas ele diz, é, orar sem cessar. Então, o isso. cessar é para nunca mais a gente orar sempre, não deixar de orar. Falar assim, eu não vou mais orar. Orar é para Verdade, sempre, para sempre. verdade. Não deixar de orar. Isso. Eu gosto da ideia também quando fala do Elias, né? Sim. Elias e até o Adão, né? Que fala que o Senhor andava com ele. E eu Uhum. penso da mesma forma que essa ideia de orar sem cessar é o dia a dia.
É o ali na hora de fazer a comida, de ir às compras, né? O dia inteiro você está conectado, saber que ele está ali do ladinho, né? Que Exatamente. ele é presente na sua vida, como você falou, onisciente, onipresente, né? Onipresente. E É eu isso. acho, eu levo isso para a minha vida. Fala aí, Edner. É. Então, é isso mesmo. Orar sem cessar é manter uma atitude de oração, né? O tempo todo orando, no sentido de reconhecer a presença de Deus, né? Eu já Isso. tinha feito uma aula dessa, é ser Uhum. consciente de que Deus está conosco. Ele é soberano, Verdade, né? Ele, ele, verdade. ele é ciente de tudo, como a Valéria disse, né? É verdade. E é fazer tudo com oração, orar sem cessar. Uhum. Vai fazer isso, ore. Vai fazer aquilo outro, ore. Né? No grupo das auxiliadoras tem antes de tudo, ore. Por isso mesmo, é antes de tudo, como a própria Bíblia diz. De fazer qualquer coisa, ore. Então, orar sem cessar é orar. E até você obter a resposta, você continua, vai para outra oração. É estar consciente de que Deus está com você, de que você vive com Deus, você não vive sozinha. É isso. É muito Eu, boa, Valéria, muito bem, né? Essa aula, né, de isso, oração. isso. A gente tem que ficar uma vigília, porque realmente tem muitas coisas para a gente falar sobre oração, né, de resposta. Porque veja Aham. bem, eu tenho meu marido, foi uma resposta de oração, minha filha foi resposta de oração, meu filho foi resposta de oração. Então é tudo oração. Estou aqui porque é É. resposta de oração, estou indo para lá porque é resposta de oração. Então, orar sem cessar é isso, é estar sempre atento que Deus está respondendo você, que você faz, você vê a resposta. Se você não tá atento, cadê você, né? Por quê? O que que você está fazendo? A oração não é só na hora antes da É, comida, numa reunião. é. É estar sempre sintonizada, né? Uhum, Conectada com Deus o tempo todo. uhum. É, eu gosto dessa ideia de constantemente. Essa semana eu fui com a minha irmã, ela não é cristã, e, e aí a gente saiu junto para fazer compra, dinheiro curto, orar para que o Senhor nos dê produtos bons e baratos. E aí, por que orar? É constante, gente. Não tem como. E aí você está dirigindo, está no ônibus e acontece alguma coisa ali, aí, entre oração. Saber que o Senhor está ali do lado. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Márcia, fala aí, Márcia. Ai, que mensagem maravilhosa, irmã. Muito obrigado. Falando sobre um ponto primordial, né? Que é a oração. E, Amém. muito obrigado mesmo. Eu amei a fé da irmã e a fé das irmãs de pedir, né? E sempre pedindo e sabendo que o Senhor responde. E a minha pergunta para a irmã é se quando Deus não responde a sua oração, às vezes eu penso que a oração é assim. Às vezes é sim, a gente vê o sim bem claro, às vezes é não, a gente vê o não bem claro, e às vezes a gente vê o espera, né? Ou quando Deus está em silêncio. E muitas vezes as pessoas às vezes ficam, oh, Deus não me ouviu, ou Deus não está me respondendo. Como é que a irmã, como vocês, né, veem isso? Porque nós queremos afirmar e reafirmar, e muitas vezes a resposta de Deus é bem clara. Mas às vezes tem muitas situações que a gente vê que Deus, a resposta não é aquela resposta que nós gostaríamos. Então, irmão, nós lidamos com essa situação, especialmente em casos de saúde, ou mesmo caso. Eu tive uma irmã aqui que nós oramos muito pelo filho dela, né, com 24 anos, para não morrer de câncer. Nós oramos muito, foi muita intercessão. E eu me lembro que essa irmã, família muito dedicada na igreja, são colombianos. E a irmã e o irmão pediram num domingo para que não orasse mais pelo filho, que eles já entenderam que Deus ia levá-lo. E o próprio filho falou.
eu estou em paz, eu estou pronto para ir. E aquele dia me chocou muito que eu falei, uau, como que eles falam para a gente não orar mais e aceitar que o Nick vai embora com o Senhor agora? Mas para mim foi muito assim trágico os pais pediram para parar de orar para ele viver. Mas eles todos pararam e nós oramos que seja feita a vontade de Deus. E naquele mesmo domingo, depois do culto, eu chorei muito, descansei um pouco, depois acordei às 6 da tarde. E aquela tarde, o Senhor levou o Nico. Então, para mim, e estavam todos em paz. Deus preparou o coração de todos, até da igreja. Então, assim, eu acho que a nossa fé, é, Deus fala, né, através até mesmo de uma resposta ao contrária. Não sei como a irmã acha dessas experiências, assim. Eu tive duas experiências, né? Uma experiência eu tive com meu pai e outra experiência eu tive com meu irmão. Aconteceu o quê? A gente orando, a gente orando, a gente orando, a gente orando. E como você falou, né? A oração, a resposta de Deus é sim, não e espere. E quando é não, você sabe que Deus até responde para você e te dá aquilo que você pediu, só que tem um porém. Você pediu, não pediu? Ele te deu, mas ele não queria te dar. Mas você insistiu tanto, ele te deu aquela resposta de oração. Só que depois vem a consequência. Qual a consequência? Depois ela ficou reclamando, ficou murmurando. Ai, por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou passando por aquilo outro? Eu não aguento mais. Foi ela que pediu aquela situação, entendeu? Ela chorava, ela pedia, você precisa ver o que ela fazia, entendeu? O que ela queria porque queria aquela resposta de Deus. E daí eu falei para ela, falei, você pediu, não pediu? Deus não queria te dar, mas você pediu, ele te deu. E o meu pai foi assim. A gente não quer, né? Que o nosso ente querido morre, né? Cedo ou tarde, porque para a morte não tem idade, né? É quando Deus quiser recolher e a vontade dele seja feita. Meu pai estava doente, meu pai ficou 8 anos com câncer. E eu sempre orava para Deus e falava, Senhor, né, seja feita a sua vontade. Só que a minha mãe, ela orava para Deus não levar ele. E aí, o que que acontece? Você ora, Deus pede. A nossa oração não é em vão. O que que aconteceu com Ezequias? Ele orou, o que que ele orou? Que ele estava com uma enfermidade, não estava? O que que Deus fez? Deus deu mais 15 anos para ele de vida. Porque Deus sabe, Deus também nos conhece. Por exemplo, por que que eu vou tirar a vida da Ednés se ela trabalha para o meu reino? Ela está com uma enfermidade que para os homens é impossível, né? Mas por que que eu vou tirar a vida dela? Né? Sendo que ela me serve, sendo que ela faz as coisas para o meu reino, porque nós estamos aqui para servir. E daí um dia minha mãe falou assim: minha filha, eu vou orar a Deus hoje para que Deus seja feita a vontade dele. Se ele quiser levar seu pai, ele pode levar. E meu pai não faleceu de câncer. Meu pai faleceu, ele tomou banho, minha mãe colocou ele na cama e ele morreu de pneumonia. Olha, De pneumonia. Depois que minha mãe orou, Deus porque preparou assim, ó, ela, então, né? exatamente. A gente quer. Quem que quer que alguém morre? Ninguém quer, né? Eu falo hoje em dia assim, eu antigamente eu tinha medo de morrer, mas hoje em dia eu não tenho mais, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei para onde eu vou. Entendeu? Nós temos que ter essa convicção. Não importa o resultado da oração que vem de Deus, importa que vai ser a melhor coisa que ele vai fazer para nós. Entendeu? E eu entendi isso, a minha mãe entendeu isso também. Minha mãe falou: minha filha, eu sei que foi da vontade de Deus, né? Eu não vou nem ficar chorando, porque eu sei que ele descansou, ele estava sofrendo. Às vezes a pessoa está ali sofrendo e a gente quer que a pessoa viva, É, entendeu?
Então, Deus é assim, ele é onipresente, né? Ele atende, ele escuta, mas ele sabe, nós temos que colocar na nossa mente e no nosso entendimento que sempre tem que ser a vontade dele feita, e não a nossa. Exatamente. Eu falei para meus filhos assim, eu falei para eles aqui, na reunião que eu teve aqui em casa sábado passado, eu falei, ó, se Deus quiser me levar hoje, eu estou preparada já. Nós temos que ter essa certeza. Eu estou preparada e eu vou com a maior alegria da minha vida, né? Então é a certeza que a gente tem que ter. A gente não tem que ficar preocupado se a gente vai morrer quando, vai morrer que hora, né? Se vai morrer disso, se vai morrer daquilo, entendeu? A gente tem que colocar na mão de Deus e Ele que decide a hora, Ele decide como, entendeu? Exato. O próprio Jesus, né, falou: Se possível, afasta de mim esse cálice, mas Sim, seja feita a a vossa tua vontade, vontade. como Deus, o próprio Jesus. Então, assim, se ele submeteu à vontade do Pai, né, muitas vezes o cálice é bem amargo, né, para nós também. Mas nós temos que entender, mesmo que a resposta for contrária, que a vontade de Deus é soberana. Ele Exatamente. ele pode curar, ele pode fazer o que ele, de acordo com a vontade dele, mas, como você falou, não é uma bola de cristal que nós vamos, né, tocar e algo mágico vai acontecer. Não, é tudo de acordo com os planos, porque ele já tem os planos, propósito, né? Na vida do Nico, por exemplo, foi um plano de Deus na vida desse jovem que ele deixou mensagens, deixou biografias, coisa mais linda. Parece que ele estava se preparando mesmo para se encontrar com o Senhor. Então, muitas vezes a gente não entende. O próprio Jesus morreu com 33 anos, morreu jovem, né, Jesus? Pois é. Jesus estava jovem, 33 anos é jovem. Então, É, então a gente tem que entender o plano de Deus, pedimos com fé, cremos que Ele pode fazer, mas sempre falar, seja feita, Senhor, a vossa vontade. Né? é só a gente orar o Pai Nosso, a gente vai entender tudo sobre a oração, né? Verdade. É verdade. Eu gosto muito do Pai Nosso, às vezes eu até pareço católica, porque eu gosto de ter o Pai Nosso, eu faço o Pai Nosso, eu não tenho nada para orar, eu faço o Pai Nosso. Pai Nosso, é uma oração tão verdadeira, tão pura e Sim, tão, exatamente. tão real, né? Que é assim mesmo. Obrigada, irmã, pelas as suas palavras. Amém. Eu estou em Alguém mais? sério de oração. Tem a irmã Sueli, ó, levantou a mão. Irmã Então, Fala, Sueli. Sueli. quero te pedir oração, gente, irmãs. Hoje testei COVID positivo na Intim. Então, Uau. então, por favor, nas suas orações, ora para a irmãzinha Márcia. Meu Tá bom, esposo, Márcia. meu esposo teve semana passada e Aham. senti bem a semana toda, mas ontem já comecei a me sentir mal. Falei, Ted, vamos lá tirar o teste, Poxa. porque amanhã eu quero ir para a igreja, não quero, se estiver com Covid, não vou à igreja. Aí fui fazer Pois o teste é. um pouquinho antes, por isso que eu entrei um pouquinho atrasada. E Aqui a pronúncia para nós é Covid. é o COVID-19, né? Covid-19. É, Mas tá fraquinho e tudo, mas deu positivo. Então amanhã eu não vou à igreja, vou assistir é. online, só para não evitar, né, de passar para os irmãos. Ah, Ah, E meu estão esposo me faz ouvindo? online. já. Ele deu negativo e eu dei positivo. Então, assim, irmãs, eu conto com as suas orações. Tá, Dá para me. amiga. Tá, Irmã, deu deixa para. eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa metinha aqui foi resposta de oração. Oh, Glória. Ela chama Cecília, ó. Dá Oi, tchau, Cecília. Cecília! Dá Cadê Ah, tchau, Cecília? Cecília. Dá tchau para ela, fala tchau. ela é alegre, né? É. Sueli, vamos ouvir a Sueli. Fala, Sueli. Eu queria falar sobre a gente pedir para Deus, como Ezequias, que teve a misericórdia de Deus, né? Uhum. Foi, ele ia morrer e ele pediu e Deus deu para ele mais 15 anos de vida. Porém, era melhor ele ter morrido, porque se ele tivesse morrido, já estaria salvo,
Porém, com esses 15 anos, ele foi ingrato, não conseguiu retribuir a bondade de Deus por causa do seu orgulho, não é? E aí, o que que aconteceu com ele? A consequência dele, ele se alegrou tanto com esses 15 anos a mais, se exaltou e irritou a Deus, provocou a ira de Deus. Então é muito importante a gente tomar cuidado e orar, como vocês falaram, todas, que seja feita a vontade do Senhor, né? Amém. Verdade, verdade. Falando um pouco sobre a questão de morte, é, muitas vezes a gente não está preparada. Eu vejo isso na Irmandade, uma situação que a gente precisa melhorar, entendeu? A gente tem que lembrar da promessa de Jesus, né? Que eu vou preparar um lugar. Então, se você está próximo para ir, está sabendo que o caminho está trilhando, fique tranquilo, porque o bom chegará em breve, né? Ah, eu quero viver mais. Peça, peça. Mas tenha ciência disso, né? Isso é importante. Alguém mais? Valéria, muito obrigada, minha irmã. Que o Senhor Deus te abençoe no seu ministério. Que essa luz brilhe sempre e trazendo para nós essa alegria de estar servindo. Como você já falou, tem irmãs que querem entrar nesse grupo de oração, entre, saber que vai ser uma grande ferramenta, né, Valéria? Com certeza. Grande ferramenta. Então é isso que nós queremos e agradecemos a todas. Amanhã tem culto e a gente possa louvar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma. Obrigada a todos, meninas. Até breve. Obrigado você, Beijos. Felipe. Até Tchau. breve, Até tchau. breve. Beijo. Beijo.